Mas pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Eu trago então um vídeo em que vamos fazer uma pequena review do que são algumas coleções do futebol português, desde a época de 2017-18 até à atual. A atual ainda não tem completa, falta só um cromo, mas já está a chegar e deve chegar nos próximos dias. E então vamos então começar o vídeo e começamos então pela coleção de 2017-18, que como podem ver aqui está um bocadinho danificada, como podem ver as páginas estão assim. Por causa de ter deixado isto num sítio com demasiada umidade e fez com que a coleção ficasse assim, infelizmente. Mas é o que temos. Passamos então para esta coleção, em que tínhamos então uma capa com metade de tons mais quentes e depois tons mais frios, em que provavelmente a Panini quis jogar aqui de uma maneira a mostrar talvez os diferentes horários que havia na Liga Portuguesa, os horários dos jogos, aqui os jogos realizados mais à tarde e aqui os jogos realizados mais à noite. Tínhamos na capa João Aurélio do Vitória de Guimarães e Seferovic do Benfica. Provavelmente esta foto destes dois jogadores foi tirada então na Taça de Portugal, se não me engano, em que o Vitória perdeu com o Benfica. Abrindo a coleção, temos então aqui também algo que já é habitual no futebol português, que é uma página com o calendário, as jornadas da competição. Depois tínhamos aqui os cromos grátis, que vinham então com a coleção gratuita, que era-nos dada no Correio da Manhã. Depois aqui a página de introdução, tínhamos aqui uma pequena introdução de Joaquim Evangelista, o presidente da direção do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Depois aqui o índice com os 18 emblemas. Tínhamos aqui o Aves, que atualmente está nos campeonatos distritais. Os belenenses, que se encontram no Campeonato de Portugal depois da separação com a SAD, que deixou então o Belenenses já na primeira divisão e o Futebol Clube dos Belenenses na distrital, mas que desde a sua descida, que foi em 2018-19, descida entre aspas, desceram às distritais e subiram até ao Campeonato de Portugal, que é a competição em que estão atualmente. Também tínhamos o Feirense, o Chaves, o Setúbal, que também está na Liga 3, o Rio Ave, que está na Liga 2. Depois passámos então para os símbolos, algo que também já é habitual na nossa coleção. Mudou um pouco, mudou acho que foi nesta época, porque na época anterior, que foi 16-17, tínhamos os símbolos na equipa. E, não, mas também antes da 2016-17 havia coleções que também tinham os símbolos na página inicial e que eu até não me desagrada, porque é uma maneira aqui de termos resumido os participantes de cada edição da Liga NOS aqui numa atual Liga Portugal B1, aqui numa só página, em duas páginas. Até fica uma página bacana, cheia de cores. E depois passamos para o Desportivo de Aves. Aqui tínhamos jogadores como Salvador Agra, Gold, Derlei, Guedes, Kim, que já se reformou. Depois passávamos então para o Futebol Clube Os Belenenses. Nesta coleção tínhamos então 3 substituições. Aqui no Belenenses está uma, que era Benny, que substituiu então Juan Tortunho, não sei porquê. Nesta época decidi pôr as substituições por baixo. Depois da Belenenses já é o hábito. Dos Belenenses temos o Benfica, aqui com Rafa, Jonas, Seferovic, Raul Jiménez, atual jogador do Wolverhampton. Bruno Varela, atual guarda-redes do Vitória de Guimarães, Jardel, Luizão. Depois passamos para o Boa Vista, que ganhou ontem ao Sporting Clube de Braga num jogo da Taça da Liga por 5-1. O próprio Sporting Braga, que vem na página a seguir. Aqui jogadores como Gai, que atualmente está no Sporting. Temos também Fábio Martins, que atualmente joga na Arábia. Jefferson, que atualmente está no Brasil ou no Casa Pia. Não, no Casa Pia acho que já não está. Acho que se encontra no Brasil. Agora em clube é que eu não sei. Aqui Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras e bicampeão da Copa Libertadores. Passamos para o Chaves. E depois o Estoril, em que temos também aqui a outra substituição, que era Lucas Cavalcante, que substitui então o Diakité. Depois do Estoril tínhamos
o Feirense. Depois do Feirense... Estás a ver que eu não estou a gravar isto? Desculpem, malta, agora pensava que não estava a gravar isto. Desculpem, lápis meu, mas vamos continuar então. Depois do Feirense, temos o Marítimo, aqui com Zainadine, Edgar Costa, Ricardo Valente, Charles, atual guarda-redes do Vizela. Depois temos o Moreirense, Clube de Moreira de Cónegos, o Passos de Ferreira, Luís Filipe, atual avançado do Santa Clara e já com uma passagem pelo Sporting de Portugal. Depois tínhamos então o único representante algarvio nesta edição da coleção, que era o Portimonense, que está a fazer uma excelente época esta temporada. Depois tínhamos o Porto, também com destacar Casilhas, Danilo, Brahimi, Soares, Marega. Depois o Rio Ave, que desceu então na temporada passada ao campeonato. Campeonato de Portugal não, à segunda liga, assim é que está correto. Atualmente estão a lutar para subir, acho que estão em quarto lugar, mas o primeiro lugar é o Benfica B e o Benfica B não pode subir. Depois o Sporting, que tínhamos então aqui Base Doce, Rui Patrício, Bruno Fernandes, claro, Adem Silva, Dom Biaki, o Carrasco do Sporting num play-off de acesso à Liga dos Campeões, marcou então um gol com a mão e tirou-nos da Champions. O Tondela, que a par de Benfica, Sporting, Porto e acho que o Braga é um dos clubes que nunca desceu da Primeira Liga, desde que subiu, tem lá estado até esta temporada. Passamos para o Vitória de Guimarães, aqui com Rafinha, Estupinan, que atualmente tem jogado mais, João Aurélio, Rafael Martins, atual avançado do Moreirense. E passamos então para o Vitória de Setúbal, aqui Gonçalo Paciência, jogador do Eintracht Frankfurt. O Edinho acho que está no Cova da Piedade, se não me engano. Depois aqui a promoção do Raspi Ganha, em que tivemos umas 2 épocas, acho eu. Depois acabaria por a Panini decidir tirar esta promoção. Depois a promoção do Super Gloss, que podiam ganhar então uma bola. Secções especiais nesta edição da coleção tínhamos então os top aquisições, em que tínhamos aqui algumas das melhores aquisições desta temporada. Por exemplo aqui Matiu, Bruno Fernandes, Seferovic, Xavier, entre outros. Depois Portugal Top Stars, algumas das maiores estrelas do futebol português. Por exemplo aqui José Fonte ainda no West Ham, João Moutinho ainda no Mónaco, João Mário ainda no Inter, Guedes no PSG e muitos mais. Cristiano Ronaldo ainda no Real Madrid. Depois, aqui mais jogadores, Rui Patrício, Renato Sanches, Rafael Guerreiro. Passamos para as últimas aquisições, destacar talvez aqui Gabigol, que viria para o Benfica, mas acabaria por não se destacar. Temos então Paulinho, atual avançado do Sporting. Nakajima, que voltou então ao Portimonense depois de uma passagem pela Arábia e pelo Porto sem grande sucesso. E mais últimas aquisições, aqui nesta época eram apenas 3 páginas, agora atualmente são 4. Temos então aqui Sérgio Oliveira, Ristovski, Yannick Jaló. Depois aqui as equipas nas competições europeias, temos o Sporting, Benfica e Porto, ambos na Liga dos Campeões, algo que aconteceu também esta época e que Sporting e Benfica ainda estão a competir nos oitavos de final. O Sporting vai defrontar o Manchester City e o Benfica vai defrontar o Ajax. Depois temos o Vitória e o Braga na Liga Europa. Na época anterior tínhamos então o Benfica campeão do campeonato. A Taça de Portugal tinha sido ganha pelo Benfica também. E depois Supertaça pelo Benfica também. E a Taça da Liga pelo Moreirense. Os melhores marcadores tinham sido Bas Dost, lançado do Sporting. Aqui a contracapa. E vamos então passar à próxima coleção, que é o Futebol 18-19, aqui com a capa em tons de laranja, verde claro, aqui com alguns jogadores em destaque, Soares, Ferreira, que não se viria a destacar no Benfica, Ruben Dias, Nani, Bruno Fernandes, Edinho, Brahimi, entre outros. Depois, algo idêntico à que acabei de vos mostrar, a página de introdutória em que temos uma pequena introdução por parte de Joaquim Evangelista, depois os símbolos das 8 equipas, como é o Chrome. Vamos então passar. Estas aqui vou andar um bocadinho mais rápido, que é para o vídeo também não ficar muito longo, já vamos com 10 minutos de vídeo.
aqui os símbolos das 8 equipas. Depois, como podem ver, os cromos eram assim, com este círculo aqui, como é que eu digo isto aqui, este fundo com picos, assim dizendo. Depois aqui uma parte amarela e depois o fundo, a borda do cromo em branco. Tínhamos então aqui a primeira substituição, que era L A do A por cima de Vítor Gomes. Depois os belenenses, o Benfica, Seferovic aqui a substituir o Ferreira, Krovinovic a substituir o Rafa, não fez muito sentido, mas pronto. Depois passamos para o Boa Vista, Sporting Clube Braga, o Chaves. Aqui temos então aqui o cromo do Javan, como podem ver, este é o cromo correto e depois tínhamos este que foi lançado, como podem ver, falta aqui o símbolo dos Chaves, neste aqui já temos, foi então o cromo de atualização deste que continha um erro. Depois Feirense, que celebrava então os seus 100 anos de existência, penso eu. Depois o Marítimo, representante madeirense, o Moreirense, o Nacional, que é uma equipa assim não muito constante, que anda no sobe e desce sempre da Primeira Liga para a Segunda Liga, o Portimonense, o Porto, que é o Aboubakar, Brahimi, Casillas ainda aqui, Alex Telles. Depois aqui tínhamos a secção especial, que eram então os jogadores-chave, que era um jogador por equipa. Passamos para o Rio Ave. Depois o Santa Clara, que subiu então na época passada e estava então nesta edição de 18-19. Depois o Sporting, o Tondela, o Vitória Sport Clube e o Vitória de Setúbal, aqui também com a substituição do Dunkler. Depois do Vitória de Setúbal passámos então novamente para a promoção do Raspa e Ganha, depois o Super Golaço. Depois, como também viram na época passada, tínhamos também as top aquisições, que é algo também frequente, e aqui tínhamos um dos grandes erros da Panini, que era então, como podem ver, tínhamos então aqui um jogador do Sporting Braga que punha então o nome que era Murilo, mas não era, era o Hugo Viana, e depois a Panini decidiu então lançar o 358B, que era então um Chrome Bispo, para substituir e que sim, já vinha com o verdadeiro Murilo. Mais top aquisições, palmarés do campeonato, como já é habitual. Depois aqui a nova geração, tínhamos então aqui alguns jogadores como Yuri Ribeiro, Ricardo Horta, Pedro Nuno, Jovem Cabral, entre outros. Depois passámos então para as últimas aquisições, temos aqui então um Chrome que foi muito buscado, devido a ser o Chrome Rookie do João Félix. Temos então aqui João Palhinha. Depois, a seguinte página também de últimas aquisições, temos então, destacar aqui talvez Mbemba, que atualmente ainda está no Porto. Aqui Gudeli, que se calhar destes que estão aqui foi o que mais jogou no Sporting. Carlos Mané depois se calhar a seguir. Diaby também um pouco. Seturaram, acho que não fez uma única partida pelo Sporting, veio e foi-se logo embora. E Castanhos, que aparecia aqui como última aquisição, mas claramente não é a última aquisição porque já estava no Sporting na época anterior. Depois aqui a palmarés da taça, aqui algumas chaquetas, aqui esta parte do blister, alguns cromos e depois aqui um talão que não me lembro do que é que foi, se calhar do pedido à Panini. Depois aqui a capa traseira, também com as mesmas cores da principal. Passamos então para futebol 19-20, novamente uma capa em tons de amarelo, a anterior tinha sido assim alaranjada. Vemos então na capa Raul de Tomás e Neto no jogo
uma foto tirada então no jogo de Taça de Portugal. Acho que foi aquela em que o Sporting levou uma bola do Benfica, infelizmente. Depois aqui mais alguns jogadores. Aqui temos então os cromos grátis. Depois aqui temos então aqui os cromos bis, 3 cromos bis, que eram então os cromos de treinador. E depois aqui as 2 chaquetas e aqui uns papelinhos do Raspa e Ganha, só para ter aqui de recordação. Página de introdução igual. Depois os símbolos também igual. O Aves. O Abelenenses Chade, que faria então aqui a primeira presença na Primeira Liga, depois da separação com os belenenses. Tínhamos então aqui bastantes bises. O Benfica. O Boa Vista. O Braga. Paulinho, ainda aqui. Trincão. Chroma Rookie do Trincão. Muitos também o procuram. Depois Belenenses. Famalicão. Pedro Gonçalves. Fábio Martins. Diogo Gonçalves. Uma equipa que subiu na época anterior a esta e fez uma excelente época. Depois o Gil Vicente. O Marítimo. O Moreirense. Passos de Ferreira. Portimonense. Já agora aqui o treinador era apenas pré-impresso aqui na coleção e não era Chrome. O Futebol Clube do Porto. Promoção do Super Golaço. O Rio Ave, aqui com Carlos Carvalhal. O Santa Clara. O Sporting, aqui com Marcel Kaiser. Batalha. João Cabral, Bruno Fernandes ainda. Pedro Mendes, que nunca se chegou assim a afirmar no Sporting, atualmente está no Rio Ave. Tondela. Mais uma vez entre a elite do futebol português. Vitória de Guimarães. Sport Clube. Vitória de Setúbal. Depois novamente a promoção do Raspa e Ganha. Então pelos vistos tivemos o Raspa e Ganha na nossa coleção de 3 anos. Depois tínhamos os top aquisições em dourado, em cromos amarelos, assim dourado. Destacar aqui talvez Uribe, mesmo se calhar Ricardo Horta, Luís Dias, que atualmente está imparável. Depois aqui os campeões da Nations League, que Portugal foi então o primeiro campeão da Nations League, o primeiro vencedor desta competição criada então por um português, que acho que não vale a pena destacar assim grandes jogadores porque são todos excelentes jogadores. Bruno Fernandes, Danilo, se calhar todos, Rui Patrício, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, José Fonte, Rafael Guerreiro, Danilo, William, Ruben Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes, Rafa, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, João Félix, Cristiano Ronaldo e depois aqui a foto de equipa. Depois últimas aquisições, que já tem sido habitual. Aqui mais uns quantos flops do Sporting, que infelizmente nestas épocas as contratações do Sporting eram praticamente todas falhadas. Temos aqui Bolazzi, Fernando, Rezé, que não sabíamos se queria dedicar ao futebol então à música. Depois o Palmeiras novamente. E fechamos então esta coleção. Contra a capa aqui. Depois passamos para o futebol 2020-2021. Capa em tons de azul e roxo. Abrimos então a coleção aqui novamente com o índice, com a introduçãozinha, disquinhas de lista. Depois os símbolos. A Belenenses Chade aqui novamente. O Benfica. Aqui Gonçalo Ramos. O Boa Vista. Sporting Clube de Braga.
Famalicão. Farense, que tinha voltado aqui à elite do futebol português, mas acabaria por descer na mesma época. Gil Vicente. Marítimo. Moreirense. Nacional. Passos de Ferreira. Portimonense, o clube considerado como o melhor relevado da Liga B1. Depois tínhamos outra vez a promoção do Superglass, Futebol Clube do Porto, Rio Ave, acabaria então por descer nesta época à segunda Liga. E não tinha uma má equipa, tínhamos Francisco Geraldes, tínhamos Jó Sandala, Carlos Manete, Tarantini, Fábio Coentrão, Kisek, Nelson Monte, até não era uma equipa assim muito fraca. Santa Clara fazia então aqui a sua terceira época desde a subida. Sporting, aqui com a substituição de Joelson, substitui então Vieto, que tinha ido para a Arábia, Luís Neto aqui a substituir Fedal, Mateus Nunes a substituir Wendel, e depois aqui a equipa que atualmente ainda é o campeão português e que finalmente venceram depois de 20 anos de jejum, o Tondela, o Vitória Sport Clube, aqui com o regresso de Ricardo Quaresma. Depois aqui, nesta época, tínhamos então aqui um pack especial, que era então o pack económico por 9,95. Este pack trazia 20 saquetas com 120 cromos. Tínhamos então aqui uma parceria da Panini com a Telepizza, em que pedíamos uma pizza e acho que nos davam uma saqueta, ou não sei bem. Depois, duplas mágicas. Aqui duplas fantásticas, por exemplo, Quaresma e Inácio. Quaresma atual jogador do Tondela. Temos aqui Marega e Taremi, Danilo e Sérgio Oliveira, Pote e Nuno Mendes. Depois novamente os craques da Liga B1, cromos em tom amarelado, Pedro Gonçalves novamente, Luís Dias, atualmente se calhar os melhores jogadores da Liga B1, estes dois. Craques da Liga nós mais uns quantos. Depois aqui uma página aqui com uma publicidadezinha e depois as últimas aquisições. E aqui. Fechamos então esta, deixamos aqui de lado e vamos então para a desta época que ainda não está completa. Falta só aqui um chrome e acho que por aqui, se puser assim, vocês sabem qual é que é. Sim. E iria aqui neste espacinho que penso que esteja quase a chegar. Deve chegar então nos próximos dias e depois damos então por terminada esta coleção. Vamos então só ver aqui a coleção por dentro já agora. Só tirar isto daqui, pôr isto aqui de lado. E temos então aqui novamente a mesma coisa, o calendário, o índice, a introduçãozinha. Os símbolos novamente aqui destacar então a mudança de símbolo do Gil Vicente, a subida do Vizela, a subida do Estoril e a subida do Passos de Ferreira. Do Passos de Ferreira, desculpa, do Passos de Ferreira não, do Aroca. Passamos então para a primeira equipa, que é o Futebol Clube Aroca, da Aroca. A Belenenses Chade, novamente. O Benfica, e como podem ver aqui a Panini tentou fazer aqui uns cromos mais escuros aqui no fundo, depois a borda branca, até que não ficou muito mal. Até gosto do resultado, como fica aqui a coleção. Aqui o estádio também. O Braga. O Estoril, que até o momento tem feito uma boa campanha na Liga Portugal B1. O Famalicão, que tem sido um pouco inconstante desde aquela época extraordinária que fizeram no ano a seguir à subida. O Gil Vicente aqui, um pouco esquisito. Panini meteu aqui o Gil Vicente com um fundo rosa em vez do vermelho, que é a cor predominante do Gil Vicente. E quem diz que se calhar este símbolo, a mudança do símbolo não está a trazer sorte ao clube, porque o clube acho que está no 8º lugar e até não é uma posição assim muito má. Marítimo. Moreirense também, clubes já habituais. Passos de Ferreira. O Portimonense.
Depois promoção do Superclasse novamente. Futebol Clube do Porto. Santa Clara aqui também com rosa em vez do habitual vermelho. Talvez a Panini tenha posto isto para não serem tantas equipas vermelhas. Já tínhamos o Braga, já tínhamos o Benfica. Se calhar meteram aqui o Santa Clara e o Gil Vicente com outras cores para também mudar um pouco. O Sporting. O Tondela. O Vitória Sport Clube. E por fim, o Vizela. O Vizela, que é uma das equipas que mais gosto na Primeira Liga, também pelo seu espírito de equipa e pela força que os adeptos dão aos jogadores e à equipa. Aqui uma página com as capas das nossas coleções, algo que podia ter sido posto em cromos, como temos então tivemos na coleção da Calcetória 2019-20, se não me engano, isto é 2021-22, né? Então, desculpem, foi na 2020-21 em que a Calcetória tinha cromos para as capas das coleções e também houve na coleção da La Liga desta temporada. Top aquisições também, aqui com um design de cromos bem bacana, por acaso, não fica mal. Depois aqui a maior atrapalhada da Panini, em que foi colocar então Força Rookie, em que cromos Rookie só temos este, muito provavelmente já tenham ouvido esta história. Depois o resto está aqui, não são cromos Rookie, são cromos normais do jogador. Temos então aqui Nuno Mendes, que já não se encontrava no Sporting. Depois bolas de ouro, em que estão aqui bolas de ouro da Liga Build-In e bolas de ouro de craques no estrangeiro. Por exemplo, Ronaldo aqui na Juventus. Depois, daqui a uns dias, talvez chegará aqui o Ronaldo no Manchester United. Últimas aquisições, destacar aqui Roger Fernandes, de 16 anos, Paulo Bernardo, temos também mesmo Diogo Leite, Chiquinho, Luís Felipe, aqui também o miúdo Gonçalves Esteves, Sarabia, Nakajima no seu retorno ao Portimonense. Depois aqui Palmarés, com o campeonato do Sporting, a Taça do Braga, a Supertaça do Porto, Taça da Liga do Sporting e Pedro Gonçalves, o melhor marcador da Liga Portugal Build-In da época passada. Depois aqui a capa novamente com os símbolos, já é algo habitual desta capa assim com os símbolos, a taça no meio e depois aqui o logo do futebol português. Estas foram, desculpem lá, ia-me esquecendo aqui de mostrar isto. Temos então aqui as substituições, eram então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 substituições, mais o cromo do Ronaldo virar para aqui. Aqui parte de trás. E deixo então aqui uma pergunta, deixem nos comentários qual destas coleções gostaram mais. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever se não forem inscritos. E acho que é isso, malta. Encontramos então no próximo vídeo. Fiquem bem e muito obrigado.